a vida dá, aleluia, o impacto que a vida tem aqui nessa terra é pela descoberta do propósito. Alguém está aqui? Sem a descoberta de propósito é nada, é inútil a vida. IAD TV. Jesus Cristo é o curador. Fala comigo, o propósito de Deus. O que é que vem a ser propósito? Propósito é o motivo ou a razão pela qual nós existimos. Significa que nós estamos aqui, existimos por causa de um propósito. Nada surge do nada. Aleluia. Todas as coisas que foram feitas por Deus é com um motivo. Ninguém nasceu do nada. Todas as pessoas que nasceram é porque têm um propósito de Deus. Até aquelas pessoas que nasceram não da vontade dos pais têm um propósito de Deus. Aleluia. Aleluia. Quando Deus criou os céus e a terra, era por causa de um propósito, para colocar o homem. Por isso é que nós devemos descobrir qual é o nosso propósito de vida aqui na terra. Uma vida sem descoberta de propósito é uma vida que não está fazendo nada aqui na terra. Alguém está aqui? O impacto que a vida dá, aleluia, o impacto que a vida tem aqui nessa terra é pela descoberta do propósito. Alguém está aqui? Sem a descoberta de propósito é nada, é inútil a vida. Aleluia. Porque se nós não descobrir quem nós somos, então nós não temos prazer de viver. Se nós não descobrir quem nós somos, então não estamos a fazer nada nesta terra. Porque a descoberta do nosso propósito nos faz viver aquilo que Deus fez para nós. Aquilo que Deus investiu para nós antes da fundação do mundo. O primeiro ponto para que nós vivemos o propósito de Deus nessa terra, primeiramente nós precisamos ouvir que? A voz de Deus. Nós devemos ouvir o chamado de Deus. Aleluia. Quando nós ouvimos o chamado de Deus, primeira coisa que você deve ter em conta, nunca pode se questionar. Você nunca pode questionar o chamado de Deus na tua vida. Você não pode se questionar por que eu sou evangelista, por que eu sou profeta, por que eu sou isso no corpo de Cristo. Você deve aceitar antes de perguntar alguma coisa. Quando é o chamado de Deus na tua vida, bate palma para Jesus. Existia um homem chamado Pedro. A Bíblia diz que Jesus estava a passar e ele encontrou a pescar. Ele disse: Pedro, me segue. Já não seja mais pescador de peixe, mas pescador de homens. Aleluia. E Pedro não se questionou. Pedro não perguntou: para onde eu vou, Senhor? Pedro só atendeu ao chamado de Cristo. Por isso é que ele seguiu em frente. E com isso Pedro teve resultados na sua vida. O segundo ponto para nós atender ou para viver o propósito de Deus na terra, o segundo ponto chama-se renúncia. É impossível você viver o propósito de Deus na terra enquanto não renunciar à tua vida antiga. Olha a Bíblia a dizer: quem quiser vir após mim, nega-se a si próprio, carrega a sua cruz e siga-me. Quando nós nos negamos, quando nós nos rejeitamos e aceitamos viver Cristo, aí nós estamos aptos para viver o propósito de Deus. Aleluia. Significa que a renúncia é um dos pontos principais para viver o propósito de Deus na terra. Você não pode viver o sucesso de Deus enquanto você não renunciar a coisa, enquanto você não largar coisa. Olha Abraão a sair da sua terra, abandonou a sua terra, abandonou a sua família e seguiu o caminho de Deus. Aleluia. Sem se perguntar para onde eu vou, simplesmente atendeu o chamado de Cristo. Olha Pedro a largar a rede, a seguir o mestre, sem se perguntar para onde eu vou, simplesmente a seguir Jesus. Aleluia. Alguém está aqui? Bate palma para Jesus. Não existe propósito sem renúncia. E nessa renúncia é que te faz você viver coisas duras na tua vida. Aí onde Deus testa caráter, se você pode viver o propósito de Deus ou não. Porque Deus não gosta de mimoso. Deus gosta de pessoa lenta. Aleluia. Deus gosta de pessoas que têm decisão. Pessoas mimosas. Desde sempre Deus nunca trabalhou com pessoa mimosa.
Enquanto você tiver o mimo, você nunca vai ver o propósito de Deus na terra. Alguém está aqui? O mimo não é para pessoas que querem viver o propósito. O terceiro ponto, para nós vivermos o propósito de Deus na terra, chama-se sacrifício. Sem sacrifício é impossível viver o propósito de Deus na terra. Irmão, pessoas relaxadas não alcançam nada. Pessoas que só gostam de descansar, aleluia, não alcançam nada, não recebem nada. Irmão, até no mundo, até na vida social, enquanto você não levantar cedo para ir trabalhar, não comes. Significa que para você viver o propósito de Deus, você deve ser alguém que sabe se levantar de madrugada para orar. Alguém que sabe fazer o sacrifício de Deus. Aleluia. Sem se importar com o que o teu corpo está a dizer. E enquanto você seguir ou obedecer à voz do teu corpo, você nunca viverás o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus vive para quem tem uma vida de convicção ou certeza do seu propósito e tem uma vida de sacrifício.